A noiva disse que ia estudar no exterior, eu acreditei, até que um amigo mandou a foto. Ele estava de barriga, de braço dado com o veterano, olhei por 3 segundos. Saí do chat, abri outra conversa, Nianshu. Qual é o nome do seu irmão mesmo? Zhao Anven, por quê? Minha mão tremeu, a Coca espirrou na tela, que coincidência doida. Cara, você foi traído, quando Jian Du bateu o celular na mesa. O tio da barraca de churrasco do lado se assustou, tremeu a mão, uma espetada de cordeiro caiu na brasa. Olhei para a tela, a foto não era muito nítida, mas dava para ver bem. Lin Hou estava de vestido branco, o cabelo mais comprido do que quando estava na China. O rosto estava mais cheio, ela estava de braço dado com Zhao Anven, sorrindo de perfil. A outra mão pousada na barriga saliente, o fundo era uma rua europeia. Uma placa com francês, tá vendo, tá vendo. A voz de Jian Du já tinha subido uns 8 tons, ele pulou da cadeira de plástico. Apontando o dedo para a tela, a unha quase quebrou a película de vidro temperado. Essa é sua noiva, de barriga, com seu veterano. Na França, peguei um espeto de rim grelhado, dei uma mordida. Jian Du me encarou, com a cara de um Golden Retriever abandonado. No posto da estrada, tipo, sua noiva. Tendo filho com outro cara no exterior, e você, mastiguei 2 vezes. Engoli, limpei a boca, Jian Du. Isso eu já sabia desde 2 meses atrás. Jian Du ficou chocado, de boca aberta. Uma ostra com alho que já estava a caminho da boca congelou no ar, o caldo escorrendo pelos dedos. 2 meses atrás? Sim. Jian Du colocou a ostra de volta no prato. Ele respirou fundo, apoiou as mãos na mesa, os dedos brancos de pressão. Shen Yui, me dá um endereço. Para quê? Vou pegar um voo para a França agora mesmo e quebrar as pernas do Zhao Anven. Senta. Não sento. Senta. Ele sentou. Mas o corpo todo tremia, tipo uma máquina de lavar sobrecarregada. Por que não me contou antes? Você aguentou isso sozinho por 2 meses. Os olhos dele ficaram vermelhos. Larguei os AX. Achei meio engraçado, esse cara, muito mais exaltado do que eu. Que era o envolvido, não tem nada para aguentar, falei. Na noite que descobri, não dormi bem, tomei meia garrafa de uísque. No dia seguinte já me conformei. Se conformou? Se conformar com o quê? Me conformei com uma coisa, no dia que Lin Hou foi embora, fui ao aeroporto me despedir. Ele nem me deixou passar do raio-x, disse que estava cheio, para não precisar me despedir. Eu ri, cheio coisa nenhuma, ele tinha medo que eu visse no portão de embarque. O Zhao Anven. Jian Du ficou em silêncio por uns segundos, aí bateu o punho na mesa. A garrafa de cerveja pulou e tombou, a espuma escorreu pela borda da mesa, molhou a virilha dele. Ele nem ligou, era um tipo de homem contido. E você ainda conseguiu rir? Você é um Buda reencarnado? Eu ri por causa de outra coisa. Peguei o celular, abri uma conversa, virei a tela para ele. Conversa fixada no topo do WeChat. O apelido era um solzinho. A foto de perfil era uma foto de um rosto de perfil, queixo fino. Acima da clavícula tinha uma tatuagem pequena. Jian Du deu uma olhada, deu outra. Espera, ele aproximou a cabeça, apertou os olhos. Quem é essa? Minha namorada. Sua namorada? A voz dele ficou tão aguda que o casal da mesa ao lado virou a cabeça ao mesmo tempo. Shen Yui, desde quando você tem namorada? Como é que eu não sei? Mês passado, não deu tempo de contar. Mês passado? Você não disse que estava fazendo hora extra na China? Eu te chamei para jogar bola, você disse que estava ocupado. Te chamei para jantar, você disse que estava ocupado. Te chamei para o spa, também disse que estava ocupado. Você ainda diz que está fazendo hora extra, mas está namorando, não estou mentindo. Qual é o nome dele? Ele perguntou olhando para a tela. Zhao Nianshu. Zhao Nianshu, nome bonito. Espera aí. Ele ergueu a cabeça, o olhar mudou. Zhao. Zhao. Qual Zhao? O Zhao do livro dos 100 sobrenomes? Não, o que quero dizer é que seu colega também se chama Zhao. Zhao Anven, sim. Sua namorada também é Zhao. Sim. Os olhos de Jian Du piscaram 3 vezes. Seu cérebro. Quase se ouvia o som do mecanismo funcionando. As engrenagens trituravam, até que de repente um estalo seco. Como o último som que um computador velho faz antes da tela azul. Ele e Zhao Anven. Que parentesco tem? Peguei um espeto de alho poró grelhado e coloquei na boca. Mastiguei devagar. Adivinha? Não quero adivinhar. Diz logo. Irmã biológica. O corpo de Jian Du recuou. A cadeira de plástico soltou um gemido de sobrecarga.
Ele se inclinou todo para trás. A nuca quase bateu na perna de porco da mesa ao lado, mas ele foi rápido na reação. Apoiou as mãos no chão e se estabilizou numa posição nada elegante. Ficou deitado de costas no chão, olhando para o céu noturno. Sentou-se um pouco, remexeu-se um bocado e, no fim, só conseguiu dizer 4 palavras. Que bosta! Olhei para ele. Vai levantar ou não? Deixa-me processar. A tua virilha está molhada. Cerveja. É cerveja. Ele se levantou, as calças com uma grande mancha escura de líquido. As garotas da mesa ao lado riam com a mão na boca. Jiandu não ligou para o constrangimento. Agarrou-me os ombros. Com as 2 mãos, como se quisesse me cravar na cadeira de plástico. O que estás a dizer é... A tua noiva foi ter um filho com o Zhao Anwen e tu, logo a seguir, começaste a namorar a irmã biológica dele. Quase isso. Foi planejado? Não. Pura coincidência. Quando a conheci, não sabia que ela era irmã do Zhao Anwen. Quando descobri, já estávamos juntos. Jiandu soltou as mãos e sentou-se lentamente na cadeira. A expressão dele passou por choque, perplexidade, desconfiança, admiração e, por fim, fixou-se numa expressão que eu nunca tinha visto antes. Shen Yue, de hoje em diante, tu és o meu Deus. Dei um chute na perna da cadeira dele. Come o teu espeto. Ele pegou os pauzinhos de novo, mas a mão ainda tremia. Tentou pegar 3 vezes. Deixou cair 3 vezes. Na 4ª, finalmente conseguiu pegar um pedaço de barriga de porco. Levou à boca, mastigou 2 vezes e parou subitamente. Espera aí. Ele olhou para mim. O Zhao Anwen sabe? Ainda não. O que vai acontecer quando ele souber? Terminei o último gole de cerveja e fiz um sinal para o dono, indicando mais uma garrafa. Aí é que vai ser interessante. Conheci a Zhao Nianshu há 4 meses. Naquela tarde, eu estava na livraria Sísifo do Shopping 20 Não tinha nenhum objetivo, só não queria ir para casa. A casa vazia me irritava. Os chinelos de Lin Ho ainda estavam no hall, os produtos de skincare dela ainda alinhados na pia do banheiro. Na geladeira, até tinha o iogurte que ela comprou antes de ir embora. Vencido há 3 dias. Eu não queria ver aquelas coisas. A livraria não estava muito cheia. Peguei um livro do Keigo Higashino ao acaso, folheei 2 páginas e ouvi um estrondo. Uma pilha de livros de capa dura caiu da estante acima da minha cabeça. Um deles, 100 anos de solidão. Acertou em cheio o peito do meu pé direito. Edição de capa dura, brochura. Mais de 400 páginas. A dor subiu dos dedos ao topo da cabeça. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Uma moça saiu de trás da estante, ainda segurando 2 livros que não tinham caído. Ela usava um moletom branco e um boné de beisebol, com a aba bem baixa, mas não escondia. Um par de olhos redondos e brilhantes, cheios de pânico. Desculpe mesmo. Quando fui pegar o livro mais alto, não me segurei. Seu pé está bem? Olhei para baixo. Havia um amassado no meu tênis. Um AJ novo. Tudo bem, eu disse. Não está nada bem, muito mal. Acho que quebrou um osso. Tem certeza de que está bem? Quer sentar para eu ver? Ela se agachou. Iria tocar meu pé. Recuei um passo. Não precisa. Estou bem mesmo. Ela se levantou, segurando os livros, mordendo o lábio inferior enquanto me olhava, o rosto ainda um pouco vermelho, não sei se por causa do calor, ou por vergonha. Então, deixa eu te pagar um café como desculpa. O café em frente à livraria é bom. Eu ia dizer que não precisava, mas ela parecia muito culpada, e naquele dia eu realmente não tinha nada para fazer. Quando cheguei, seus olhos se curvavam como 2 luas crescentes. Ela não sabia que eu tinha uma noiva. Porque naquela época eu já tinha apagado todas as fotos de Lin Ho do meu círculo de amigos. Quando nos separamos naquele dia, ela adicionou meu WeChat. O avatar era um Chibi Nu segurando um pincel. A legenda era Senhor atingido pelo livro. No 3º dia, ela me mandou uma mensagem. Perguntou se meu pé já estava melhor. Eu disse que sim. Ela enviou um emoji de coração. Depois desfez o envio e enviou um emoji de punhos fechados. Fiquei olhando o aviso de mensagem desfeita. Pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Um sorriso genuíno, não aquele sorriso educado para os outros. Ela inclinou a cabeça e olhou por um tempo, dizendo, isso é uma foca ferida, refletindo sobre a vida ao pôr do sol. Olhei para o meu desenho.
Eu tinha desenhado uma maçã. Sim, exatamente o que você está pensando. Mantive a cara séria. Na terceira semana com ela, uma noite ela estava sentada no banco do passageiro. A luz dos postes passava uma a uma, deslizando pelo rosto dela. Shen Yui, eu tenho um irmão, sabe? Você disse. Ele é meio chato, mas minha mãe o adora. Se nos encontrarmos no futuro, ela pode te dificultar as coisas. Por quê? Ela acha que nenhum homem no mundo é bom o suficiente para mim. Eu ri. Nisso, concordo com ela. Ela ergueu o olhar para mim, hesitou, depois virou o rosto para olhar pela janela. A ponta da orelha ficou vermelha. Foi a primeira vez que senti algo, claramente, totalmente diferente de Lin Ho. Lin Ho me fazia sentir como um terno bem combinado, elegante e adequado. Quando vestido, todo mundo dizia que ficava bonito. Zhao Nianshu era como um moletom velho, encontrado no fundo do armário. Quando vestido, confortável em todos os lugares. Não queria tirar. Na sexta semana juntos, ela de repente me chamou para sair, no mesmo café em frente à livraria, no mesmo lugar. Pediu um copo de água quente, sem café, segurando o copo com as duas mãos, torcendo os dedos. O que foi? Preciso te contar uma coisa. Fala. Ela respirou fundo, ergueu o olhar para mim. Estou grávida. De gêmeos. O jazz no café ainda tocava suavemente. Minha mente ficou em branco por uns 3 segundos. Então eu disse algo que nem eu esperava. Tudo bem. As lágrimas dela caíram na hora. Você não está bravo? Por que eu estaria bravo? Porque é muito rápido. Estamos juntos há pouco mais de um mês. Zhao Nianshu, um mês é suficiente para eu saber uma coisa. O quê? Você vale a pena. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, espalhando tudo pelo rosto. A testa vermelha, parecendo um coelho assustado. Um mês é suficiente para eu saber uma coisa. O quê? Você vale a pena. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, espalhando tudo pelo rosto. A testa vermelha, parecendo um coelho assustado. Entreguei um lenço para ela. Por dentro, eu também tremia, mas aquele tremor não era medo. Era empolgação. A sensação de que o destino finalmente me deu uma coisa boa. Naquela noite, contei para Jian Du. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Então Jian Du disse, com um tom nunca antes usado, espera aí. Você disse gêmeos? Você está com ela há pouco mais de um mês. Isso foi planejado. Ou talento? Você pode ser normal? Tá. Normal, parabéns, ouvi um pouco. Qual é o nome completo dela? Zhao Nianshu. Zhao Nianshu. Eu fiquei em silêncio de novo. O irmão dela se chama Zhao Anvin? Eu também fiquei em silêncio. Como você sabe? Na festa da empresa do ano passado, o Zhao Anvin levou a irmã dele para beber de graça. Eu vi, moletom branco, boné de beisebol. Aquele que é muito bonita. Então, a sua ex-noiva fugiu com o Zhao Anvin, para ter um filho dele. E aí? Você pega a irmã de sangue do Zhao Anvin, a irmã está grávida de gêmeos seus. Resumiu com precisão. Do outro lado da linha, veio um baque surdo, e depois o som de algo se quebrando. Jian Du, eu quebrei o copo d'água. De cerâmica. Garrafa térmica, de aço inoxidável. Você é um urso. Estou preocupado. Shen Yui, me escuta, você não precisa fazer mais nada. Esse roteiro por si só já é a maior humilhação para o Zhao Anvin. Ele roubou sua mulher. Você dormiu com a irmã dele. Ela vai ter um, você vai ter 2. Isso não é vingança, é o destino. Eu esfreguei as têmporas. Não quero me vingar. Eu realmente gosto da Nianshu. Eu sei. Mas você não acha? Porra, isso é muito satisfatório. Desliguei o telefone. Joguei o celular na cama, fiquei olhando para o teto por um bom tempo. Satisfatório? Dizer que não é mentira, mas a sensação maior é de absurdo. Como se alguém lá em cima estivesse com um controle remoto, mudando a minha vida para uma comédia negra. Fechei os olhos, e na minha mente apareceu a expressão do Zhao Anvin quando descobrisse a verdade. O canto da boca se ergueu involuntariamente. Tá bom, vou tratar como um convite do destino. Eu só vou levar na brincadeira. A coisa estourou mais cedo do que eu esperava. Não foi pelo lado do Zhao Anvin primeiro. Foi a família de Lin que apareceu. Sábado, 2:30 da tarde, eu estava em casa montando o berço. A campainha tocou. Minha mãe foi abrir. Do lado de fora estava o pai da Lin Ho, Lin Godong. A mãe dela, Zhang Wuifen, mais uma mediadora carregando um Maltai, a apresentadora das duas famílias. A tia Wang da comunidade.
Lin Godon vestia uma jaqueta nova em folha, com o cabelo penteado impecável. Os sapatos lustrados que refletiam a imagem. Zhang Weifeng tinha feito permanente passado batom. Com uma bolsa dourada debaixo do braço. Os dois sorriam radiante, como dois deuses da riqueza recém-consagrados. A tia Wang já começou antes de entrar. Ai, cunhada da família Shen. Hoje viemos para tratar de um bom negócio. Já está na hora de marcar a data do casamento dos dois. O sorriso da minha mãe congelou em 3 segundos. Ela virou a cabeça para olhar meu pai na sala. Meu pai largou o jornal, tirou os óculos e não disse nada. 2 semanas atrás, eu contei tudo para os meus pais, incluindo as fotos. E os registros de check-in do hotel de Lin Ho e Zhao Anwen antes dela ir para o exterior. A reação da minha mãe na época foi ficar calada por 10 minutos, depois foi para a cozinha e passou 1 hora picando carne. A tábua quase foi furada. A reação do meu pai foi mais calma, tirou e colocou os óculos várias vezes. E depois disse: "Tá bom, entendi. Agora." A família Lin sentou no sofá toda sorridente. A tia Wang ainda falava: "Eu acho que outubro é uma boa época. O clima é fresco, e fica mais fácil fazer o banquete." "Irmão Wang." Meu pai falou. A voz não era alta, mas a sala ficou em silêncio instantaneamente. "Esse casamento não vai rolar." O sorriso de Lin Godon congelou. "Irmão Shen, o senhor está brincando?" "Não." Meu pai olhou para mim. Eu saí do quarto com um envelope de papel pardo na mão. Os olhos de Lin Godon dançavam entre mim e o envelope. "Xiao Yui, o que é isso?" Coloquei o envelope na mesa de centro, abri, e espalhei o conteúdo um por um. Primeira, print do registro de compra de passagens aéreas de Lin Ho e Zhao Anwen, mesmo voo. Assentos vizinhos. Segunda, foto do beijo na França. Os dois abraçados. Terceira, registro de uma clínica obstétrica privada francesa, com o nome em inglês de Lin Ho. Quarta, print de uma conta secundária de mídia social de Zhao Anwen. Dentro estão as publicações dele do dia a dia, o apartamento na França, café da manhã para 2. Um par de meias de bebê ainda lacrado. Mais e mais coisas na mesa de centro. Lin Godon fica mais pálido a cada foto que vê. Ao ver a terceira foto, seus lábios começam a tremer. Ao ver a quarta, seus óculos escorregam do nariz. Isto não pode ser verdade. Zhang Weifeng aperta os dedos na bolsa, articulando os ossos com estalos. Isso é uma merda. Hoje em dia, com Photoshop, não se pode falsificar tudo, tia Zhang? Eu me agacho. Do fundo do envelope, tiro a última coisa, uma captura de tela de um vídeo. Na imagem está o rosto de Lin Ho. Ela está de pijama, sentada num sofá estranho. Atrás dela, a silhueta borrada de Zhao Anwen saindo do banheiro sem camisa. Isso foi há 2 meses. Lin Ho me fez uma videochamada às 3 da manhã. Provavelmente tinha bebido demais. Ligou para a pessoa errada. Atendeu por 2 segundos, confuso, e desligou. Mas eu tirei um print, salvei a tela. O rosto de Zhang Weifeng passa de vermelho inchado a roxo. Ela abre a boca, da garganta sai um som, como um vazamento de ar. Lin Ho se levanta de repente do sofá, apoia as 2 mãos na mesa de centro. As unhas cravam na superfície de mármore. "Shen Yui, você." Ela quer dizer algo, mas a garganta parece entupida. Ela se endireita, respira fundo, levanta uma mão e aponta para o meu nariz. "Mesmo que tenha errado, foi porque você não o controlou. Se você fosse melhor com ele, ele teria fugido?" Eu fico parado ali, olhando para os dedos trêmulos dela, sem raiva. Para ser honesto, eu já esperava por isso. Um pai que mimou a filha até o céu, num momento desses. Culpar o genro é natural. "Tio Lin." Minha voz é muito calma. Zhao Anwen e Lin Ho, na faculdade. Já estavam juntos. Ela ficou noiva de mim porque a família Zhao na época não permitia que Zhao Anwen namorasse. Assim que ele se formou, ela fugiu. Do começo ao fim, eu fui só um step. O step da sua filha. A mão de Lin Godon congela no ar. Seus lábios tremem algumas vezes. Mas ele não diz mais nada. Zhang Weifeng finalmente reage. De repente, ela se levanta bruscamente, batendo o joelho na perna da mesa de centro. Ela se dobra de dor, a bolsa voa para longe, espalhando tudo no chão: batom, pó compacto, um maço de notas e um comprovante de reserva de hotel. Para o banquete de casamento dobrado. Todos olham para o chão, para aquele comprovante. Esta tia Wang sussurra: "Já está reservado." O rosto de Zhang Weifeng fica vermelho vivo.
Ela realmente já reservou o hotel por conta própria, até os convites já estavam impressos. No bolso interno da bolsa, rosa, com letras douradas, Shen Yui, Lin Ho. Eu pego o convite, dou uma olhada. Ficou bonito. Que pena. Coloco de volta na mesa de centro. Tio Lin, tia Zhan, já viram tudo. Este casamento acaba aqui. Eu dou um passo para trás. Não preciso mais vir. Podem ir. Lin Godon fica parado no lugar, como uma árvore arrancada pelas raízes. Ele abre a boca, mas no fim não diz nada. Curva-se e pega as coisas do chão, uma por uma, colocando de volta na bolsa de Zhang Weifeng. As lágrimas de Zhang Weifeng caem. Casamento cancelado? E o dote que demos para vocês, devolvemos. Sem ficar com nada. Minha mãe sai da porta da cozinha, segurando uma sacola grande de compras. Dentro estão os presentes que a família Lin trouxe antes. Cigarros, bebidas, chá e algumas caixas de joias. Ela coloca a sacola no hall de entrada. Aqui estão as coisas. Peguem. A estrada não está plana. Vão com calma. A educada expressão não é educada. Os três da família Lin, mais a tia Wang, saem cabisbaixos pela porta. No momento em que a porta se fecha, o choro de Zhang Weifeng ecoa do corredor ao longe. Meu pai coloca os óculos de leitura de novo, pega o jornal e vira uma página. Da próxima vez, não seja educada, ela diz sem levantar a cabeça. Prepare mais algumas cópias das provas. Mande uma cópia digital para o grupo da família dela. Pai. Isso se chama morte social. Não sou tão cruel assim. Você deveria ser. Minha mãe guardou a sacola de compras, e comparado ao adultério, trocar de cavalo por um jumento ainda é melhor. Ela estava montada no jumento e engravidando do cavalo. Voltei ao quarto e continuei montando o berço. Enquanto apertava os parafusos, o celular tocou. Zhao Nianshu enviou uma mensagem. O que vamos comer hoje? Seguido de um emoji babando. Tirei uma foto do berço. Enviei a foto semi-acabada para ela. Primeiro termino de montar isso. O que você quer comer? Vou comprar. Frango frito apimentado? O médico disse para comer menos pimenta. Então um pouco apimentado. Está bem. Larguei o celular. Um canto da boca se ergueu. Depois de sair da sombra de cortar carne moída, os dias pareciam realmente mais claros. No dia em que Zhao Anven ligou, eu estava no supermercado escolhendo iogurte para Nianshu. Alô, Shen Yui. O tom estava bem medido. 1/3 de desprezo, 7/3 de pena, como um boxeador que venceu uma luta. Indo consolar aquele que perdeu. Há quanto tempo? Ouvi dizer que você cancelou o noivado com Lin Ho. Parei o carrinho na frente do freezer, peguei um iogurte de morango com a mão esquerda. Olhei a data de validade. Sei que isso é difícil de aceitar para você. Está tudo bem. Não precisa fingir. Lin Ho está comigo. Não é sua culpa, é destino. Destino. Ele usou essa palavra. Esse tipo de destino se chama adultério dentro do noivado. Na lei, tem um nome mais preciso. Colega Zhao, pode me chamar de Anven. Afinal, não seremos mais do mesmo círculo. Não precisa ser tão formal. Respirei fundo. E coloquei o iogurte no carrinho. Irmão Anven. Ele fez uma pausa. Provavelmente não esperava que eu colaborasse tanto. Tenho uma pergunta para você. Fale. O jantar de ano novo da sua família, geralmente é onde? Em hotel ou em casa? Houve 2 segundos de silêncio no telefone. O que quer dizer? Só estou perguntando. Se for em casa, que presente devo levar? Sua mãe gosta de flores ou frutas? O silêncio se transformou em 3, 4, 5 segundos. Shen Yui, o que você está dizendo? Ah, sim. Mais uma coisa. Segurei o celular com o ombro e usei as 2 mãos para olhar a lista de ingredientes de outro iogurte. Quando é o aniversário da sua irmã? Quero comprar um presente. Como você? Ele parou. Minha irmã? Por que você está se metendo com a minha irmã? Só me importando? Você tem algo com a minha irmã? Que tipo de relação? Bom, coloquei os 2 iogurtes no carrinho. E continuei andando. Pergunte a ela depois. Ah, e... ela gosta de morango? Shen Yui, me explica direito. Colega, não se empolgue, faz mal para o coração. Desliguei o telefone. Jiandu estava parado ao lado da prateleira de temperos, segurando um pote de Laogan Ma, ouvindo tudo. Os olhos arregalados como 2 bolas. Você, agora. O sistema de linguagem dele claramente tinha falhado. Você estava pescando agora? Estava usando o Zhao Anven como peixe? Não. Eu realmente quero saber se a mãe dela gosta de flores ou frutas. Vamos nos encontrar mais cedo ou mais tarde.
Jiandu apertou Lao Gama mais forte, como se buscasse segurança. Shen Yui, você é uma pessoa que parece inofensiva à primeira vista. Mas quando abre a boca, consegue elevar a pressão arterial de 120 para 200. Exagero. Não é exagero, é nível de emergência. Naquela noite, Zhao Anwen ligou para a irmã. Nianshu me contou. Ela estava sentada no sofá, com as pernas apoiadas nos meus joelhos, o telefone no viva voz. A voz de Zhao Anwen explodiu do alto-falante. Zhao Nianshu, você está namorando um homem chamado Shen Yui? Nianshu olhou para mim, mordendo uma maçã. Sim. Você está louca? Você sabe. Quem ele é? Sei, ele é meu namorado. Ele é meu, Lin Ho. O que você disse, Zhao Anwen, era como gelo no liquidificador, despedaçado numa massa de sílabas confusas. Nianshu esperou por ele por uns 10 segundos. Zhao Anwen finalmente conseguiu juntar uma frase completa. Você está com o rival do seu irmão. Você quer me matar? Nianshu jogou a maçã no lixo. Irmão, primeiro entenda uma coisa. O quê? Não foi ele que te traiu. Foi você que roubou a noiva dele. Agora ele está com a sua irmã. Isso é karma, não rival. A respiração de Zhao Anwen ficou tão rápida que assustou. Ei, e além disso? Nianshu interrompeu. A voz dela de repente ficou muito calma. Estou grávida. A respiração de Zhao Anwen parou. O mundo ficou em silêncio por 5 segundos. Grávida. Gêmeos. Mais 5 segundos. Depois, um som abafado, como algo duro, batendo numa superfície dura. A cabeça de Zhao Anwen bateu na mesa. Nianshu gritou, você está bem? A ligação já tinha caído. Nianshu guardou o celular e olhou para mim. Ela parecia não muito feliz. Sorri. Jogue a maçã em mim. Eu a peguei. Naquela noite, depois que ela dormiu, fiquei olhando o teto por um tempo. A reação de Zhao Anwen era esperada. Mas as coisas daqui para frente vão ficar cada vez mais movimentadas. A mãe dela, o pai dela, mais cedo ou mais tarde vão saber. Lin Ho também vai saber. Naquela hora, todo mundo sentado na mesma mesa. Só de imaginar. Já acho bem interessante. No Ano Novo Chinês, deu uma grande confusão. Eu não pretendia levar Jiandu, mas esse cara arrumou uma camiseta não sei de onde. Com 4 letras grandes no peito, tio mais bonito do mundo. Ele usou essa camiseta. E apareceu na porta da minha casa. Nianshu segurou no batente da porta de tanto rir, sem conseguir se levantar. Conhece ele e apontei para ele. Jiandu. Meu irmão. Tio autoproclamado. Não é autoproclamado, não. Fui designado pelo céu. Jiandu bateu no peito. Cunhada, prazer. No futuro, a mesada das crianças é por minha conta. Nianshu sorriu e cumprimentou ele. Nós 3 fomos de carro até o Hospital Materno-Infantil Municipal. Na sala de espera. Só tinha grávidas de barrigão e acompanhantes. Jiandu sentou numa cadeira de plástico. Olhou em volta e falou baixinho, acho que não é lugar para mim. A médica moveu o transdutor do ultrassom na barriga dela. Na tela, apareceram 2 imagens borradas. A médica ajustou o ângulo e sorriu. Parabéns, papai. Os gêmeos estão se desenvolvendo muito bem. Um é um pouco maior, o outro um pouco menor. Mas ambos dentro do normal. Eu fiquei olhando para a tela. 2 sombrinhas pequenas. Todas encolhidas. Uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Como 2 amendoins grudados. Meu nariz de repente ficou dolorido. Rapidamente virei o rosto, fingindo olhar pela janela. Nianshu estendeu a mão e puxou a barra da minha camisa. Você está chorando? Não. Seus olhos estão vermelhos. Foi o vento. Não tem vento no hospital. É o ar-condicionado. Ela deu uma risadinha. Jiandu estava na porta, esticando o pescoço para olhar, quando ele viu as 2 sombras na tela. Esse grandalhão de 1,85 metros e 90 quilogramas, virou a boca. E as lágrimas caíram de uma vez. A enfermeira se assustou. Senhor, o senhor é... Eu sou o tio. Ele enxugou as lágrimas e falou alto. Nianshu, na maca, ria tanto que não conseguia se levantar. Quando saímos do consultório, no final do corredor apareceu uma pessoa, 50 e poucos anos, cabelo curto, vestindo um casaco cinza de corte elegante, segurando um saco de frutas. Ela viu Nianshu e imediatamente abriu um sorriso no rosto. Chuchu. O rosto de Nianshu mudou ligeiramente.
Mãe, como você veio? A mãe de Zhao se aproximou rapidamente. Seu pai disse que você estava me incomodando hoje, e ele ficou preocupado. Então veio dar uma olhada. O olhar dela já estava atrás de Mianchu, primeiro varrendo Jiandu. Jiandu, vestindo a camiseta de tio mais bonito do mundo, depois varreu para mim. Seu sorriso congelou por um instante. Esta é, mãe, este é Shen Yui. Meu namorado. A mãe de Zhao me examinou de cima a baixo. Shen Yui. Ela murmurou repetindo, suas sobrancelhas franzindo lentamente. Então você é Shen Yui. Olá, tia. Ela não respondeu. Sua expressão era como um computador antigo carregando, a barra de carregamento parada em 47%. Eu sabia o que ela estava pensando. Zhao Anwen deve ter xingado inúmeras vezes em casa, algum lixo, inútil. O coitado que me roubou. Agora esse coitado estava na frente dela. E ainda engravidou a filha dela, de gêmeos. A barra de carregamento da mãe de Zhao finalmente terminou de carregar. O canto da boca dela tremeu. Shen Yui. O que sua família faz? Essa pergunta é a pergunta final número 1 das sogras chinesas. Não é como você é como pessoa, não é se você ama minha filha, é o que sua família faz. Traduzindo, você tem dinheiro? Pequenos negócios comerciais. Eu disse, Grupo Shen, valor de mercado de 31,2 bilhões. Empresa de capital aberto, com negócios em imobiliário, farmacêutico. Novas energias. Pequenos negócios comerciais? Que pequenos negócios comerciais? Comércio, comércio. As sobrancelhas da mãe de Zhao não se soltaram. Ela virou a cabeça para Nianshu. Chuchu, vem aqui um momento. As duas foram para a curva do corredor, sussurrando algo. Vi a expressão de Nianshu. De tensa para séria, um pouco irritada, até extremamente determinada. Ela voltou. Minha mãe disse que quer te convidar para jantar. Amanhã à noite. Você está livre? Estou. Ela disse mais. Nianshu hesitou. O quê? Ela disse que você é mais bonito do que ela imaginava. Só um pouco. Olhei para as costas da mãe de Zhao. Ela estava abaixada, enviando mensagens no WeChat. Digitando muito rápido. Quase consegui imaginar o conteúdo daquela mensagem. Lao Zhao, grande problema aconteceu. O namorado da sua filha. É aquele Shen Yui que seu filho xinga todo dia. Já está grávida de gêmeos. Volte rápido para discutir. Jiandu se aproximou do meu ouvido. Você está nervoso? Não estou. Sua mão está tremendo. Olhei para minha própria mão. Realmente estava tremendo. O ar-condicionado está muito frio. Como você usa a mesma desculpa que a cunhada? Cala a boca. Ele ficou em silêncio por 3 segundos. Shen Yui. Se amanhã a família dela te encurralar, você vira a mesa. Por que virar a mesa? Porque é estiloso. Depois de virar a mesa, eu entro correndo gritando que irmão, não se exalte. Combinação perfeita. Você assiste novelas demais? Sou o seu irmão. O tom dele ficou sério de repente. Seu irmão não vai deixar você ser desprezado sozinho. Olhei para ele, aquele idiota vestindo a camiseta de tio mais bonito do mundo. Raramente fiquei chocado. Valeu, de nada. Mas você precisa me pagar uma boa refeição, tá? Ai de Lau. Eu escolho o caldo, tá? E você paga a conta. Não sou eu quem paga a conta toda vez? Pô, só confirmando. No dia seguinte, o jantar em família foi mais intenso do que imaginei. O local era a casa antiga da família Zhao, um sobrado de 3 andares, com pés de osmanthus no quintal. Na entrada, estacionado um Mercedes-Benz classe S preto. Quando cheguei, Nianshu já estava esperando na porta. Ela vestia um vestido azul claro. O cabelo preso num rabo de cavalo baixo, parecendo ao mesmo tempo gentil e nervosa. A mão dela apertava a minha. A palma da mão estava completamente suada. Não tenha medo, eu disse. Não estou com medo, ela disse. A mão dela apertou ainda mais a barra da minha roupa. Tá, um pouco de medo. A porta abriu. O pai de Zhao veio receber. Um homem de pouco mais de 50 anos, rosto quadrado, cabelos grisalhos. Vestindo um moletom caseiro, expressão controlada. Ela me olhou de cima a baixo e depois se afastou para me dar passagem. Entre 3 palavras, sem cumprimentos. Sem sorriso, sem hostilidade, apenas 3 palavras. Na sala, a mãe de Zhao estava arrumando os pratos e me viu. Ela esboçou um sorriso, entre o sorriso e a ausência dele. Shen Yui chegou. Sente-se, a comida está pronta. A mesa estava farta. Costela cozida no molho, robalo cozido no vapor, camarão com alho.
E uma sopa de frango na panela de barro, o clássico banquete de avaliação do genro. Acabei de puxar a cadeira quando ouvi passos pesados na escada. Passo a passo, como se pisassem no meu coração. Zhao Anven apareceu no topo da escada. Ela vestia um moletom preto, com olheiras evidentes. Quando me viu, seus passos pararam, ficou imóvel na escada. O ar de repente ficou denso. Nianshu apertou minha mão. Zhao Anven olhou para ela, depois para mim. Uma veia pulsava em sua têmpora. Então desviou o olhar. Foi para o lado oposto da mesa e sentou. Suspirei aliviado, pelo menos não brigou na hora. O silêncio à mesa era ensurdecedor, só o som dos pauzinhos dos pratos e a mãe de Zhao dizendo comam de vez em quando. O pai de Zhao quase não falou. Zhao Anven, desde que se sentou, não me olhou nos olhos. Comia de cabeça baixa, como se quisesse furar o fundo do prato. Nianshu estava ao meu lado. De vez em quando colocava comida no meu prato. Na quarta vez, quando colocou um pedaço de costela no meu prato, Zhao Anven bateu os pauzinhos na mesa com um pá. Já chega. Ela ergueu a cabeça, os olhos vermelhos. Zhao Nianshu, você tem que bancar a romântica na minha frente? Colocar comida no prato do meu namorado é bancar a romântica? A voz de Nianshu era calma como um lago. E você, quando mostrou seu romance com Lin Hou no círculo de amigos? Grávida de 2 meses, como chama isso? O rosto de Zhao Anven ficou vermelho. Isso é diferente. Diferente como? Ela. Zhao Anven apontou para mim. Ele só está se aproximando de você para se vingar de mim. Zhao Anven, Nianshu largou os pauzinhos. Quando comecei a namorar Shen Yue, não fazia ideia de que ele era o tal perdedor que você mencionava. Ele também não sabia que eu era sua irmã. De quem é a culpa? Da sorte. A voz de Zhao Anven era quase um grito. Como pode ser tão coincidência? Já chega. O pai de Zhao falou. Não muito alto, mas todos se calaram. Ele largou os pauzinhos. Limpou a boca e olhou para Zhao Anven com um olhar pesado como chumbo. Você engravidou a noiva dos outros e ainda a levou para o exterior. Agora ela está com sua irmã. Que direito você tem de reclamar? Zhao Anven abriu a boca. Pai, eu não terminei. O pai de Zhao o interrompeu com a mão. Você roubou a mulher dele. Ele não criou problema. Pelo contrário. Sua irmã se interessou por ele. Por que você se mete? Você tem autoridade. Zhao Anven rangeu os dentes. E o Shen Yue? O que ele tem de especial? A mãe de Zhao interveio. Ela estava calada até então, mas de repente falou. Com tom sereno. O que sua irmã tem? Ela está grávida de gêmeos. E a sua no exterior? Você nem deu um status a ela. Me diga. Qual dos dois é mais confiável? O rosto de Zhao Anven alternou entre vermelho e pálido. Ele se levantou bruscamente. A cadeira caiu para trás. Todos estão do lado dos outros, não é? Acham que a culpa é minha? Não sua, então da sua irmã. A mãe de Zhao também se levantou. Ela não era alta, mas sua postura dominava toda a mesa. Zhao Anven, quando você levou Lin Hou para o exterior em segredo, consultou a família? Seu pai e eu só soubemos pelo círculo de amigos que você estava na França. Você vive as próprias coisas de forma confusa e ainda tem coragem de dar ordens? O pomo de Adão de Zhao Anven. Ele rolou os olhos para cima e para baixo. Seus olhos estavam vermelhos, não de raiva. Era aquele tipo de injustiça de ser alvo do mundo todo. Para ser sincero, naquele segundo, senti um pouco de pena dela. Apenas um pouco. Então ela olhou para mim. Shen Yue, o que você quer, afinal? A voz dela ficou mais baixa. Fiquei perplexo. Você está perseguindo minha irmã só para me humilhar? Larguei os achis, olhando diretamente para ela. Não. Então o que você quer? Zhao Anven, escute bem. Eu não persigo Nianshu por sua causa. Não tem nada a ver com você. Eu a conheci na livraria. Ela usou um livro, 100 anos de solidão, para acertar meu pé. Na época, eu não sabia que ela se chamava Zhao, não sabia que ela tinha um irmão. Muito menos que o irmão era você. Eu fiz uma pausa. Gosto dela por causa dela mesma, não para te irritar. Mas, para falar a verdade, depois que a conquistei em pouco tempo, o resultado realmente te irritou. Essa parte é destino. Zhao Anven me encarou, seus lábios tremeram 2 vezes. Então ele se virou e subiu as escadas. Os passos foram de leves a pesados. O som da porta do quarto batendo. O lustre balançou. A mãe de Zhao suspirou e se sentou de volta. Não ligue para ele. Coma. A sopa de galinha vai esfriar e perder o gosto. Nianshu me serviu uma tigela de sopa de galinha. Tomei um gole. Estava muito boa.
A mãe de Zhao me olhou. Shen Yue, não me importo com o que sua família faz. Só tenho uma coisa a dizer, se você magoar Chuchu, vou atrás de você com uma faca. Fique tranquila, tia. Não estou tranquila. Ela serviu outra tigela. Empurrou a sopa para mim. Mas você parece um pouco mais confiável que meu filho. Nianshu me chutou por baixo da mesa. Abaixei a cabeça para olhá-la. Ela estava com os cantos da boca levantados, os olhos brilhantes. Legenda: lado do carrinho de bebê empurrando. Do capítulo 4 ao 8, várias fotos posadas de dias tranquilos. O capítulo 9 era só texto. Fundo branco, letras pretas. Love finds a way. O amor ultrapassa montanhas e mares. Legenda: trouxe o pequeno tesouro para casa. Fim de tudo. Abaixo, uma fileira de comentários. Todos eram bênçãos e elogios. Nossa, que felicidade, que bebê fofo. Parece com a mãe, a cunhada voltou, temos que nos reunir. Eu vi esse post no Momentes através de Jiandu. Ela já tinha me deletado há muito tempo. Quando Jiandu me mandou a captura de tela, enviou 7 mensagens seguidas. A primeira: você viu. A segunda: essa sem vergonha. A terceira: o amor ultrapassa montanhas e mares. A quarta: montanhas e mares lugar nenhum. Quem ultrapassou foi você. Da quinta à sétima, eram todos xingamentos. Eu não cliquei para abrir. Eu estava no escritório desenhando plantas. Nianshu estava me ajudando a projetar o quarto das crianças. Eu estava marcando as medidas. Ela estava deitada no sofá comendo um pêssego. Viu meu celular vibrando sem parar. Ela se inclinou. O que foi? Nada. Ling Ho voltou para o país. Ela deu um A e continuou comendo pêssego. Depois de 2 mordidas, largou. Como está seu humor? Que humor? Só por ela ter voltado. Você vai. Zhao Nianshu. Virei a cadeira para olhá-la. Estou medindo a cama do bebê. Em qual parede devo colocar? Você acha que tenho tempo para pensar em outra pessoa? Os cantos da boca dela não conseguiram se conter e se levantaram. Tá bem. Ela cuspiu o caroço de pêssego na lixeira. Não cuspa no sofá. Já sei. Ela jogou o caroço com precisão. Na lixeira a 2 metros de distância. Ele jogava basquete. Perguntei. Foi do time da escola no ensino fundamental. Essa mulher, quantas habilidades mais? Eu não conheço? A notícia do retorno de Ling Ho foi como uma pedrinha jogada em um lago tranquilo. As ondas se espalharam rápido. Naquela noite, um amigo em comum, Zouke, me ligou. Zouke foi meu colega de quarto na faculdade. E também a única pessoa nesse círculo que se manteve neutra entre eu e Zhao Anven. Ele hesitou por um tempo no telefone e finalmente disse uma frase. Mês, você sabe que Ling Ho voltou, né? Sei, parece que ele não sabe sobre você e Nianshu. Quero dizer, ele no grupo. Ainda perguntou sobre você, disse que queria encontrar um tempo para ter uma conversa séria. Conversar sobre o quê? Não sei, talvez só para cumprir tabela. Afinal, na época que ele foi embora, não esclareceu as coisas. Eu recostei na cadeira. Zouke, ele sabe que Nianshu está grávida? Não. Zhao Anven provavelmente não contou a ele. Ele mesmo ainda não processou. Então deixa eles descobrirem. Você não vai contar a ele ativamente? Não precisa. Ele vai saber logo. Depois de desligar, postei algo no círculo de amigos. Uma semana atrás. Eu tinha postado uma foto, 2 imagens de ultrassom lado a lado, com um filtro suave, e a legenda só 2 palavras, esperando por você. Abaixo, Jiandu comentou, tio já está pronto, o tio mais bonito do mundo. Online esperando encomendas. Esse post era visível para todos, incluindo os amigos em comum que ainda têm contato com Ling Ho. A notícia chegaria até ela. No máximo 2 dias. De fato, no dia seguinte à tarde, Zouke mandou outra mensagem. Mês, não é mais a mesma coisa. Sem aquela doçura e dengo forçados. Tem algo diferente, que não sei explicar. Como uma corda esticada. Você tem namorada? Sim. Quem é? Por que você pergunta isso? Só quero saber. Com quem você está afinal? Aquela foto de ultrassom no círculo de amigos. Você a engravidou. A respiração dela ficou ofegante. Faz só alguns meses que eu fui. E você? Ling Ho, eu a interrompi. Você está na França, de barriga. Quando andava com Zhao Anven, não parecia ter moral para me questionar. Silêncio do outro lado. 3 segundos, 5 segundos. Você já sabe de tudo. Já faz tempo. Então por que não falou? Por que não precisava?
Era um áudio do WeChat, enviado de um número novo. O avatar era uma foto de bebê da Ling Ho. Ela me adicionou com uma conta nova. Não cliquei no áudio. A notificação ao lado mostrava as primeiras 3 palavras. Shen Yui, você. Eu deletei o contato. Depois cliquei na janela de conversa que apareceu. O que quer jantar? Hot pot. Da última vez que você comeu hot pot, ficou com dor de estômago. Hot pot pequeno. Pouco apimentado. Ou caldo de legumes também serve. Tá. Então caldo de legumes. 1 minuto depois, ela mandou um sticker. Um Shiba Inu babando perto de uma panela de hot pot. Eu sorri. Coloquei o celular na mesa. Quando foi que Ling Ho descobriu a identidade de Nianshu? Não sei ao certo, mas Zhou que me contou depois que naquela noite. Ling Ho ligou para Zhao Anven e ficou 47 minutos no telefone. Ela não sabe o conteúdo. Mas o que ela sabe é que depois de desligar, Zhao Anven quebrou o próprio tablet. Saiu para beber uma baita dose, vomitou no banco de trás do táxi, e o motorista cobrou 200 de taxa de limpeza. Todas as linhas se encontraram em um nó no casamento da Zhouqi. Eu não queria ir, mas a Zhouqi é uma das poucas amigas da faculdade que ainda mantém o contato. Ela mesma ligou para convidar, e ainda disse: Mês, eu sei que Zhao Anven também vai. Se for inconveniente, posso trocar a mesa. Não precisa trocar, coloca normal. Tem certeza? Sim. Então traz a cunhada junto. Ok. Vou colocar vocês dois na mesa ao lado da mesa principal. Zhou que hesitou e acrescentou: Ling Ho também vai vir. Ela é amiga da minha esposa. Entendi. No dia do casamento. 11h30 da manhã, eu e Nianshu chegamos ao hotel. Ela vestia O vestido amarelo canário já mostrava claramente a barriga de grávida, mas ela ainda andava com muita leveza. O cabelo estava trançado frouxamente de lado. No lóbulo da orelha, os brincos de pérola que eu dei no mês passado. Dei a mão a ela e entramos no salão de festas, levando-a até ao lado do palco. Jiandu já tinha chegado. Pela primeira vez, vestiu um traje a rigor e o cabelo estava cheio de gel. Bonito, hein? Perguntou ele, de peito estufado. Bonito. Finalmente, não pareces um cobrador de dívidas. És tu que és um cobrador. Esquece, não vou discutir contigo. Olá, cunhada. Nianshu sorriu e agradeceu. Caminhamos para dentro. O salão de festas era grande, com mais de 20 mesas. O palco estava cheio de balões e flores. A música de casamento tocava suavemente. Enquanto andava, fui observando a volta. Na terceira mesa à esquerda, Zhao Anven e Ling Ho já estavam sentados. Zhao Anven usava um fato cinzento escuro. O cabelo estava muito bem penteado, como se tivesse sido cuidadosamente arranjado. Ling Ho estava sentada ao lado dele. Vestia um vestido vermelho de cauda de peixe. O cabelo estava preso, deixando à mostra o pescoço esguio. Não tinha nenhum bebê ao colo, devia ter deixado com a família. Estava a olhar para o telemóvel. Nos lábios, um sorriso habitual. Aquele sorriso de quem se sente observada por muitas pessoas. Depois, levantou a cabeça. O olhar atravessou a multidão e caiu sobre mim. O sorriso congelou. O olhar desceu e parou na barriga de Nianshu. Depois, deslocou-se para as nossas mãos dadas. E, finalmente, o olhar dela virou-se para o rosto de Nianshu. Consegui ver as pupilas dela contraírem-se. Não por não a reconhecer. Precisamente por a reconhecer. Zhao Nianshu e Zhao Anven pareciam-se muito, especialmente depois de Ling Ho olhar por 3 segundos. Nesses 3 segundos, a expressão dela passou por 4 fases: confusão, espanto, choque e incredulidade. Se lhe pusessem um efeito especial na cara, seria tipo um terremoto pupilar em câmara lenta de alta definição. Zhao Anven também nos viu. A reação dele foi mais direta. Os pauzinhos caíram-lhe da mão e bateram no prato. Fez um som nítido. As pessoas da mesma mesa olharam. Eu segurei na mão de Nianshu e fui para a nossa mesa. Mesmo ao lado da mesa do Zhao Anven, separados apenas por um corredor. Quando me sentei, Jiandu aproximou-se do meu ouvido. Sinto que este casamento vai tornar-se um campo de batalha. Calma. Vou tentar, mas já estou a gravar vídeo. Puxei-lhe o braço para baixo, tirando-lhe o telemóvel que ele tinha escondido no peito. Não graves. E se houver uma cena épica? Não vai haver. Shen Yui. A voz veio da direita. Virei-me. Zhao Anven estava à minha frente. Ele segurava um copo de bebida, com os nós dos dedos brancos. Vieste de propósito? Vim, sou colega de quarto dele. Esqueceste-te? Ele olhou para Nianshu. Nianshu olhou para ele. Irmão.
Uma só palavra, limpa e direta. O canto da boca de Zhao Anven tremeu. Nianshu tirou um frasco de conservas do saco. A mãe pediu para te trazer. Disse que não tomas a tempo em casa. Não. Aquilo era para a própria Nianshu comer. Ele fez de propósito. Zhao Anven sabia, claro. A cara dele ficou da cor de fígado de porco. Zhao Nianshu. Irmão, mais baixo. Estamos num casamento. Zhao Anven respirou fundo. E mais uma vez. Parecia estar a fazer a respiração de Lamaze. Nessa altura, Lin Hou também se aproximou. Ela estava atrás de Zhao Anven, o olhar a saltar entre mim e Nianshu. Shen Yui. A voz dela era muito suave. A tua nova namorada, é ela? Sim. Zhao Nianshu, disse eu. Deves conhecê-la. Lin Hou olhou para Nianshu. Nianshu olhou para Lin Hou. As duas mulheres olharam-se durante 2 segundos. Nianshu falou primeiro. Olá, cunhada. Estas 2 palavras foram como uma granada atirada para uma piscina calma. As 3 pessoas na mesa atrás de Zhao Anven engasgaram-se ao mesmo tempo. A cara de Lin Hou empalideceu. Cunhada! Cunhada? És namorada do meu irmão? Nianshu baixou a cabeça e tocou na sua própria barriga. O tom era suave. Embora minha mãe diga que não aceita muito bem. Um senhor de meia idade na mesma mesa, que não sabia de nada, perguntou baixinho à pessoa ao lado. Espera. Qual é a relação entre esses 2 agora? Quem é de quem? 602. A pessoa ao lado tentou contar nos dedos por um tempo, depois desistiu. 603. O diagrama que você desenhou, talvez eu consiga entender. Eu descobri perto da mesa principal. 604. Zouki estava enfiando um garfo em um pedaço de bolo com força, o canto da boca tremendo. 605. A esposa dele ao lado puxava a manga dele. Que tipo de gente você convidou? 606. Meu casamento, a expressão de Zouki. 607. Estava cheia de arrependimento. O peito de Zhao Anven subia e descia violentamente. 608. Ele me encarou, os lábios se moveram várias vezes, e por fim apertou uma frase entre os dentes. 609. Shen Yui, você está se sentindo muito orgulhoso? Não é orgulho. 610. Coloquei o guardanapo no colo, mas se você insiste em perguntar, levantei a cabeça e olhei para ele. 611. Esboçando um sorriso. Na verdade, acho que foi uma coincidência. Zhao Anven cerrou os punhos. 612. Olhe, HM, você levou minha ex-noiva. 613. Eu me casei com sua irmã de sangue. Você teve um, eu tive 2. 614. Você acha que isso é coincidência ou destino? O rosto de Zhao Anven 615 perdeu a cor. Ele queria dizer algo, mas atrás dele, 616. As lágrimas de Lin Hou já caíam. Não era tristeza. 617. Era medo. O medo de um jogador que de repente descobre que apostou errado. 618. Todas as fichas. O mestre de cerimônias falou baixinho no microfone. 619. Caros convidados, os noivos vão trocar votos agora. Podem todos se sentar, por favor. 620. Ninguém se mexeu. Todos os olhares estavam em nós. 621. O noivo Zouki estava no palco, com a expressão de um figurante que roubou a cena. 622. A esposa dele já começou a chorar, mas não era de emoção. Zouki, você vai se lembrar disso. 623. A voz da noiva saiu por entre os dentes. Zouki. 624. Eu juro, não sabia que isso ia acontecer. A gente resolve isso em casa. 625. Depois que o banquete terminou, o verdadeiro clímax começou. No estacionamento do hotel, 626. 8 da noite, o céu já estava completamente escuro. As lâmpadas do estacionamento subterrâneo 627 se mantinham firmes. Eu segurei Nianshu e caminhei em direção ao carro. 628. Jiandu estava ao lado, carregando nossos presentes e sacolas de retorno, cantarolando uma música. 629. De ótimo humor, irmão Yui, passos atrás de nós. 630. Se aproximaram rapidamente. A voz de Zhao Anven, rouca. 631. Com cheiro de álcool. Lin Hou seguia, com os olhos vermelhos. 632. O som dos saltos altos no chão, apressado e fragmentado. Shen Yui. 633. Pare aí. Parei, me virei. 634. Zhao Anven estava a 3 metros de distância. O álcool no rosto já havia avermelhado todo o pescoço. 635. Ele me encarou, o peito subindo e descendo violentamente. Me diga a verdade. 636. Você desde o início veio atrás da minha irmã, não foi? 637. Você fez de propósito. Nianshu ficou na minha frente.
Zhao Anven 638 já chega. Sai daí. Deixe eu falar com ele. 639 Não saio. Nianshu colocou as mãos na cintura, a barriga sob a luz 640 muito evidente. Gritar com uma grávida, muito corajoso, né? 641 Zhao Anven hesitou. Sua agressividade, diante da barriga da irmã, 642 amoleceu um terço. Eu puxei Nianshu suavemente para trás. Zhao Anven 643, o que você quer dizer? Eu disse. Você desde o início 644 esteve me calculando. Olhei para ele. Seus olhos estavam injetados, 645 lábios rachados, cabelo desgrenhado pelo vento, sem a elegância do banquete. 646 Zhao Anven, minha voz não era alta, mas cada palavra era clara. 647 Vou reorganizar a linha do tempo. No dia em que conheci Nianshu, foi na livraria do shopping Vientiane. 648 Ela bateu no meu pé com um livro de 100 anos de solidão. Tomamos um café e conversamos por 1 hora e meia. 649 Durante todo o tempo, ela não mencionou o sobrenome dela, e eu não perguntei. O segundo encontro 650 foi 3 dias depois. Alguém ao lado contou nos dedos por um tempão e desistiu. O desenho que você fez, talvez eu entenda. Descobri perto da mesa principal. Zouke estava forçando um garfo num pedaço de bolo, com o canto da boca tremendo. A esposa dele puxava a manga dele. Que tipo de gente você convidou? Meu casamento. Meu casamento. A expressão de Zouke, cheia de arrependimento. O peito de Zhao Anven subia e descia violentamente. Ele me encarou, mexeu os lábios várias vezes, e no fim cuspiu entre os dentes. Shen Yui, você está se sentindo muito satisfeito, não? Satisfeito, nem pensar. Coloquei o guardanapo no colo, mas, já que você insiste em perguntar, levantei a cabeça e o olhei. Dei um sorrisinho. Realmente acho muito coincidência. Zhao Anven cerrou os punhos. Olha, você levou minha ex-noiva. Eu me casei com sua irmã de sangue. Você teve um, eu tive 2. Você acha que isso é coincidência ou destino? O rosto de Zhao Anven perdeu a cor. Ele queria dizer algo, mas atrás dele, as lágrimas de Lin Hou já caíam. Não era tristeza. Era medo. O medo de um jogador que descobre de repente que apostou errado. O medo de perder todas as fichas. O mestre de cerimônias falou baixinho no microfone. Senhores convidados, os noivos vão trocar os votos agora. Podem, por favor, se sentar. Ninguém se mexeu. Todos os olhares estavam voltados para nós. O noivo, Zouke, parado no palco, com a expressão de um figurante roubado de cena. A esposa dele já começara a chorar. Não era de emoção. Zouke, você vai lembrar disso. A voz da noiva saiu entre os dentes. Esposa. Eu juro, não sabia que ia ser assim. Isso a gente resolve em casa. Depois que o banquete terminou, o verdadeiro auge começou. No estacionamento do hotel. 8 da noite, o céu já estava escuro. As lâmpadas do subsolo. Sentei-me com firmeza, segurando Nianshu, e caminhei em direção ao carro. Jian Du, ao lado, carregava nossos sacos de lembrancinhas, cantarolando. Muito bem-humorado. Irmão Yui, passos atrás. Aproximando-se rápido. A voz de Zhao Anven, rouca. Com hálito de álcool. Lin Hou vinha atrás dele, olhos vermelhos. O som dos saltos altos no chão, apressado e irregular. Shen Yui. Pare aí. Parei, me virei. Zhao Anven estava a 3 metros de distância. O líquido do álcool no rosto já queimava todo o seu pescoço. Ele me encarava, o peito subindo e descendo violentamente. Me diga a verdade. Você desde o início veio atrás da minha irmã, não é? Você fez de propósito. Nianshu ficou na minha frente. Zhao Anven. Já chega. Saia da frente. Quero falar com ele. Não vou sair. Nianshu colocou as mãos na cintura, a barriga sob a luz. Muito evidente. Gritar com uma grávida. Que coragem, não é? Zhao Anven ficou paralisado por um instante. Sua agressividade, diante da barriga da irmã, amoleceu um pouco. Eu puxei Nianshu suavemente para trás. Zhao Anven. O que você quer dizer? Eu falei. Você do começo ao fim. Esteve me manipulando? Eu o olhei. Seus olhos estavam injectados de sangue. Lábios ressecados, cabelo desgrenhado pelo vento, já não tinha a compostura do banquete. Zhao Anven. Minha voz não era alta, mas cada palavra era clara. Já reorganizei tudo. O dia em que conheci Nianshu foi na livraria do shopping Vientiane. Ela acertou meu pé com um livro 100 anos de solidão.
Tomamos um café e conversamos por 1 hora e meia. Durante todo o tempo, ela não mencionou o sobrenome dela, e eu também não perguntei. O segundo encontro foi 3 dias depois. Ela me mandou uma mensagem perguntando se meu pé já estava melhor. Estamos juntos há 3 semanas. Fiquei sabendo que ele se chama Zal na 4ª semana. Descobri que o irmão dela era você na 5ª semana. E nessa altura, ela já estava grávida. Eu pausei. Você acha que eu teria capacidade de calcular tudo a esse ponto? Fazer um livro cair da estante e atingir meu pé? Fazer uma garota completamente desconhecida me convidar para um café por iniciativa própria, e em 1 mês, engravidar de gêmeos? Se isso tudo foi cálculo, então não sou humano. Sou um deus. A boca de Zal Anvin abriu e fechou, fechou e abriu. Ele não encontrou um ponto para refutar, porque nessa cadeia lógica, não havia um único elo que ele pudesse atacar. Só lhe restava usar os punhos. Ele avançou. Desferiu um soco em meu rosto. Não era lento, mas ele tinha bebido. O pé escorregou, e o vento do soco passou raspando pela minha orelha. Jiandu deu um passo à frente, como Lin Xiaoji, e abraçou a cintura de Zal Anvin por trás. Irmão, não se exalte. Irmão, se acalme. Zal Anvin se debateu no aperto de Jiandu. Solte-me. Se eu soltar, você vai bater em alguém. Não vou bater mais. Solte. Havia também um desejo estranho. Shen Yui, ela de repente deu um passo à frente. Fui enganada por ela. Ela disse que a família dela tinha boas condições, que cuidaria bem de mim no futuro. Eu não resisti na hora. E então? Se você estiver disposto a me dar uma chance, Lin Hou, eu a interrompi. A mão dela já estava se estendendo, quase tocando meu punho. Eu dei um passo para trás. Você está pegando na minha roupa. Esta camisa foi comprada com a Nianshu. A mão dela parou no ar. Nianshu apareceu por trás de mim. Esta camisa custou 3.200. Cunhada, tome cuidado. O rosto de Lin Hou passou de branco a cinza. Cunhada, essas 2 palavras outra vez. Cada vez que ouvia, era como se alguém passasse uma faca cega em seu rosto. O olhar dela se moveu lentamente para o rosto de Nianshu, e então, para a barriga de Nianshu. Os lábios tremeram. Você me chama de cunhada. Então você é a irmã de Zal Anvin. Você está com Shen Yui. O que está na sua barriga é filho dele. Gêmeos. Ela juntou esses fatos numa voz de sonâmbulo. A cada frase, ficava mais pálida. Quando terminou a última frase, seus ombros desabaram. Como um prédio desmoronando em silêncio. Shen Yui. Zal Anvin endireitou o corpo. A voz dele de repente ficou muito grave. Não era mais raiva. Era outra coisa. Quem é você, afinal? Olhei para ele. Por muito tempo, não quis usar essa carta. Por quê? Queria que minha relação com Nianshu fosse limpa, sem identidades ou calculismos. Mas Zal Anvin não deixou barato, Lin Hou também não. Eles precisavam de um motivo para calar a boca de vez. Zal Anvin, a empresa da sua família atua principalmente como fabricante terceirizado de dispositivos inteligentes. Certo? Ele franziu a testa. Como sabe? 40% dos seus pedidos vêm do grupo Shen. A pupila de Zal Anvin se contraiu violentamente. Você se chama Shen. Shen Yui. Filho único de Shen Jiangu, fundador do grupo Shen. Na garagem, o silêncio era tão grande que só se ouvia o zumbido das lâmpadas. O rosto de Zal Anvin passou do vermelho ao branco, do branco ao amarelo, e finalmente se fixou numa expressão que eu só tinha visto em unidades de terapia intensiva de hospitais. Os joelhos dele cederam. Não foi uma joelhada, foi um amolecimento. Impossível. Você disse que trabalhava com comércio, um negócio pequeno. Eu falei a verdade. O grupo Shen começou justamente com comércio. Na geração do meu avô, era realmente um negócio pequeno. Zal Anvin se inclinou, segurou-se numa coluna para não cair. A boca dele se mexia, mas a voz saía aos pedaços. Lin Hou já não aguentava mais ouvir. Ela cobriu a boca com as mãos. As lágrimas jorravam por entre os dedos. Não era tristeza, era arrependimento. Um arrependimento sufocante, avassalador. Ela tinha escolhido Zal Anvin. Achava que a boa situação familiar e o futuro promissor eram a melhor escolha, e o tapa-buracos que ele abandonou 702 atrás dele havia um mundo inalcançável. Ele não apenas escolheu errado 703, ele escolheu uma barbatana de tubarão e jogou fora uma mina de ouro. O telefone de Zal Anvin tocou. 704. O toque na garagem vazia era especialmente estridente. Ele atendeu mecanicamente 705. Alô,
Do outro lado, a voz do pai dele 706 tão furiosa que até eu ouvi claramente. Zhao Anwen, você ofendeu alguém da família Shen? 707 O grupo Shen acabou de nos notificar que o contrato do próximo trimestre não será renovado. 708 Você sabe que isso é 40% da nossa receita? O que você fez? 709 A mão de Zhao Anwen segurando o telefone tremia descontroladamente. Ele não respondeu. 710 Ele não conseguia responder, porque a resposta era absurda demais. Ele roubou a noiva do filho único da família Shen. 711 Então o filho único da família Shen se casou com a irmã dele. Agora a irmã dele 712 está grávida de gêmeos dos Shen, e a empresa dele está perdendo os pedidos dos Shen. 713 E isso não é guerra comercial, é karma. Ele segurava o telefone 714 embaixo da lâmpada, o pai dele ainda xingava o telefone, e ele apenas ficava de pé. 715 até desligar o telefone. Ele lentamente virou a cabeça e olhou para mim. 716 Olhou por muito tempo. Então sorriu. Um sorriso extremamente distorcido. 717 Shen Yui, você venceu. Desviei o olhar. 718 Peguei a mão de Nianshu. Nunca foi uma competição. Caminhamos até o carro. 719 A propósito, parei na porta do carro e olhei para trás. Para Zhao Anwen. 720 A questão do contrato não foi instrução minha. Você pode procurar meu pai. 721 Shen Yui, você foi tão legal agora. Por que você não é assim no normal? 722 Porque não preciso. E por que hoje? Porque eles não deixam passar. 723 Ele não falou mais. Depois de uns 20 segundos, senti a manga sendo puxada. 724 Virei a cabeça para olhar. Ele estava de cabeça baixa, escondendo o rosto com o cabelo. 725 Mas eu vi as orelhas dele, completamente vermelhas. No dia em que os gêmeos nasceram. 726 Eram 9 horas e 17 da noite. O primeiro a sair foi o menino, 3,1 kg. 727 4 minutos depois, a menina saiu, 2,9 kg. 728 Quando a enfermeira trouxe os dois pequeninos avermelhados. Eu estava na porta da sala de parto. 729 Minhas pernas estavam moles. Não de cansaço, mas de medo. 730 Nianshu ficou lá dentro por mais de 3 horas. Depois ele foi o primeiro a se jogar para frente, mas foi rebatido pela porta. 731 Ele bateu na parede oposta, a nuca bateu na caixa do hidrante. 732 Ele se agachou segurando a cabeça, mas depois de um segundo já levantou. Espiou por cima da borda do carrinho de bebê. 733 Os dois pequenos, enrugados, de olhos fechados. 734 Punhos cerrados. Jiandu deixou cair uma lágrima. Droga. 735 Ele limpou o rosto. Tão feio. Você é que é feio. 736 Não, quero dizer, todos os recém-nascidos são assim. 737 Estou emocionado. Ele já estava sem jeito. A mãe de Nianshu subiu correndo do andar de baixo. 738 Na mão dela, Shen Yui, obrigada. 739 Tia, chame de mãe. Eu hesitei. 740 Chame de mãe, ela disse de novo. Mãe. 741 Ela sentiu, virou-se e empurrou a panela de sopa para dentro do quarto. Meus pais chegaram meia hora antes. 742 Minha mãe já estava lá dentro com Nianshu. Nianshu estava deitada fracamente na cama. 743 Rosto pálido, mas os cantos da boca estavam erguidos. Quando entrei. 744 Ela virou a cabeça para me olhar. Menino ou menina? Um menino e uma menina. 745 Ótimo, eu ganhei. Ganhou o quê? 746 Ontem apostei com Jiandu. Ele disse que seriam 2 meninos. 747 Eu disse um menino e uma menina. A aposta era uma caixa de cerejas. Você acabou de dar à luz. 748 Sim, e tem que ser o triplo. Segurei a mão dela. 749 Os dedos estavam frios, mas na minha palma foram aquecendo devagar. 750 Foi difícil. Atrás dele estava um homem, um mundo que ele não conseguia alcançar. Ele não tinha apenas feito a escolha errada. Ele escolheu uma barbatana de tubarão e jogou fora uma mina de ouro. O telefone de Zhao Anwen tocou. O toque era estridentemente alto na garagem vazia. Ele atendeu mecanicamente. Alô? Do outro lado, a voz do pai dele. Tão furiosa que até eu ouvi claramente. Zhao Anwen, você arrumou briga com a família Shen? O grupo Shen acabou de nos informar que o contrato do próximo trimestre não será renovado. Você sabe que isso representa 40% da nossa receita? O que você fez? A mão de Zhao Anwen segurando o telefone tremia violentamente. Ele não respondeu. Ele não conseguia responder, porque a resposta era absurda demais. Ele tinha roubado a noiva do filho único da família Shen.
E então o filho único da família Shen se virou e se casou com a irmã dele. Agora, a irmã dele está grávida de gêmeos dos Shen, e a empresa dele está perdendo os pedidos dos Shen. Isso não é guerra empresarial, é karma. Ele segurava o telefone, parado debaixo da lâmpada. O pai dele ainda xingava ao telefone, mas ele só ficava ali parado. Só depois de desligar o telefone ele lentamente virou a cabeça. Ele olhou para mim. Olhou por um longo tempo. Então ele riu. Um riso distorcido e amargo. Shen Yui, você venceu. Desviei o olhar. Peguei a mão de Nianshu. Nunca foi uma competição. Caminhamos em direção ao carro. A propósito, parei na porta do carro por um momento e olhei para trás, para Zhao Anven. A questão do contrato não foi algo que eu causei. Você pode falar com meu pai. Shen Yui, você foi tão foda agora. Por que não age assim normalmente? Por que não preciso? E por que hoje? Porque eles não deixam. Ele não disse mais nada. Depois de uns 15 segundos, senti uma puxada na manga. Virei a cabeça para olhar. Ele estava de cabeça baixa, escondendo o rosto com o cabelo. Mas eu vi a orelha dele, vermelha como fogo. No dia em que os gêmeos nasceram. Eram 21h17. O menino nasceu primeiro, com 3,1 quilos. 4 minutos depois, a menina nasceu, com 2,9 quilos. Quando a enfermeira trouxe os dois pequeninos vermelhinhos para fora, eu estava parado na porta da sala de parto. Minhas pernas estavam moles, não de cansaço, mas de medo. Nianshu estava lá dentro há mais de 3 horas, e ele foi o primeiro a se precipitar, mas foi rechaçado pela porta. Ele bateu na parede oposta, e a nuca ficou gravada na caixa do hidrante. Ele se agachou segurando a cabeça, mas ficou só um segundo e se levantou, espiou por cima da borda do carrinho de bebê. 2 pequeninos, enrugados, de olhos fechados. Com os punhos bem cerrados, as lágrimas de Jiandu caíram, xingando. Ele passou a mão no rosto, muito feio. Você é que é feio. Não, quer dizer, todos os recém-nascidos são assim. Estou emocionado. Ele já estava falando sem nexo. A mãe de Zhao chegou correndo do andar de baixo, segurando as mãos. Shen Yui, muito obrigada. Tia, me chame de mãe. Eu fiquei paralisado por um instante. Me chame de mãe, ela repetiu. Mãe. Ela sentiu, virou-se e empurrou a panela de sopa para dentro do quarto. Meus pais chegaram meia hora antes da mãe de Zhao. Minha mãe já estava lá dentro acompanhando Nianshu. Nianshu estava deitada na cama, muito fraca. Rosto pálido, mas os cantos da boca estavam levantados. Quando entrei, ela virou a cabeça para me olhar. Menino ou menina? Um menino e uma menina. Bom, eu venci. Venceu o quê? Ontem apostei com Jiandu. Ele disse que seriam 2 meninos. Eu disse um menino e uma menina. A aposta era uma caixa de cerejas. Você acabou de dar à luz. É, e quero o triplo. Segurei a mão dela. Os dedos estavam muito frios, mas na minha palma foram aquecendo devagar. Foi difícil. Depois de um tempo. Houve uma agitação na porta e então Zhao Anven apareceu. Ele estava usando um casaco de plumas. O nariz estava vermelho de frio, e ele segurava um enorme urso de pelúcia nos braços. O tamanho do urso era quase metade do seu corpo. Ao ver as pessoas no quarto do hospital, ele hesitou. Minha mãe me mandou vir. Ele empurrou o urso de pelúcia para Jiandu, que estava parado na porta. Jiandu, com o urso bloqueando sua visão, quase caiu. Zhao Anven foi até o lado do carrinho de bebê. Com ressentimento, mas também algo indescritível. Shen Yui. Se você ousar tratar minha irmã mal, você já disse isso uma vez. Da última vez na sua casa. Então vou dizer de novo. Se você ousar tratá-la mal, eu não vou parar com você. Zhao Anven, sua empresa agora. 40% dos negócios ainda estão nas minhas mãos. Você acha que isso vai acabar comigo? Quem vai acabar primeiro? O rosto dele ficou vermelho, mas ele se conteve. Ele respirou fundo, depois expirou, e inspirou de novo. Expirou de novo. Então, entre os dentes, ele forçou 2 palavras. Cunhado. Todos no quarto olharam para ele. A mãe de Zhao ficou paralisada. Nianshu ficou paralisada. Eu também fiquei. Eu te chamo de cunhado. Ela disse baixinho, como um zumbido de mosquito. Está bem agora?
Antes que eu pudesse responder, Jiandu colocou a cabeça para fora de trás do urso de pelúcia. Já estava agachado no chão de tanto rir. Ele chamou. Ele realmente chamou. Shen Yue, você ouviu? Ele te chamou de cunhado. Zhao Anwen arrancou o urso de pelúcia e atirou em Jiandu. Jiandu se esquivou, e o urso bateu na parede. Quicou uma vez e rolou para um canto. Do que você está rindo? Zhao Anwen apontou para Jiandu. Eu gravei. Não tenta pegar. Eu gravei. Jiandu segurou o celular e recuou. Se você postar no Moments, eu te mato. Não vou postar no Moments. Vou postar no Douyin. Zhao Anwen correu atrás de Jiandu, dando uma volta no quarto do hospital. A enfermeira abriu a porta. Cavalheiros, aqui é a enfermaria de obstetrícia. Silêncio. Os três homens pararam ao mesmo tempo. Desculpe. Nianshu estava deitada no travesseiro, observando tudo, rindo tanto que quase chorou. Vocês podem me deixar em paz? Esperem o parto e a recuperação para fazer bagunça. Zhao Anwen ajustou a roupa e disse baixinho, vou indo. Virou-se e saiu pela porta. Quando chegou na porta, ele parou um instante, sem olhar para trás. Quando derem nome ao bebê, não escolham um muito feio. Então ele foi embora. O som dos passos foi diminuindo no corredor. Jiandu se aproximou, sussurrando. Então ela aceitou? Parece que sim. E você? Venceu completamente. Olhei para os dois pequenos no carrinho. O irmão mais velho estava bocejando. A irmã mais nova esticou a mãozinha, pairando no ar, como se estivesse tentando pegar algo. Estendi meu dedo, e ela segurou. Com uma força muito leve, mas firme. Não é uma vitória. Eu disse. É chegar em casa. No dia da volta para casa. Nianshu estava sentada no banco de trás do carro, com os dois pequenos um de cada lado, nos cestos de segurança. Jiandu dirigia, eu estava no banco do passageiro. No retrovisor, Nianshu abaixou a cabeça, olhando para as duas crianças. Foi o Zouki que postou. Ela colocou uma legenda abaixo da foto do casamento dela, para todos os convidados do meu casamento. Da próxima vez que quiserem fazer um show, escolham outro casamento. Minha esposa ainda não se acalmou. Agradecimentos a Shen Yue e Zhao Anwen pela cena do século. Ganhei mais de 300 likes. E um aviso de divórcio. Obrigado a todos. Deixei escapar uma risada. Coloquei o celular no criado mudo. Por uma fresta na cortina, entrava um pouco de luar, caindo no chão. Fechei os olhos. Esta história começou com um teste de gravidez, até hoje, terminou em 2 choros. E a Lin Ho? O que aconteceu com ela? Não sei. Ouvi dizer que depois que Zhao Anwen voltou, terminou com ele, alegando incompatibilidade de personalidades. Ele cuida sozinho da criança. Mora num quarto alugado no centro antigo. De vez em quando, publica textos motivacionais no círculo de amigos. Ninguém curte. Eu parei de ver. Depois que algumas pessoas saem da sua vida, nem vale a pena gastar energia para olhar para trás. Nianshu virou-se e enterrou o rosto na curva do meu pescoço. Por que você ainda não dormiu? Ele murmurou, sonolento, pensando em algumas coisas. No quê? Em que mingau vou fazer para você amanhã de manhã? Mingau de milho com abóbora. Entendi. Dorme. Ele resmungou. E voltou a mergulhar no sono. A luz do lado de fora da janela estava muito clara. Puxei o cobertor até os ombros dele. Fechei os olhos e também dormi.